O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta deleantur nostra delicta. Filhos, este domingo, dentro da oitava do Natal, celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Começa-se a pôr-se em prática a lógica da encarnação, para que vocês entendam o que significa isso, a lógica da encarnação. Tudo o que é assumido é redimido. Esta é a lógica da encarnação. Esse negócio tem como baixar ou desligar, porque ele está incomodando. Está forte demais. Isso. Tudo o que é assumido é redimido, ou seja, Deus, para nos salvar, não faz uma obra somente espiritual. A coisa é muito concreta, ele se encarna, ele assume a nossa natureza, ele assume um corpo como o nosso, com todos os seus sentidos, com todas as suas faculdades. O que significa dizer, portanto, que para a nossa salvação, a nossa natureza, o nosso corpo com seus sentidos e faculdades, não é indiferente, ele também toma parte em todo o processo de redenção. É isso que significa a lógica da encarnação, como dissemos ainda há pouco. Ele, assumindo a nossa natureza, não veio pronto do céu. Ele quis ter uma mãe, ele quis ter um pai. Ele quis estar sujeito a toda aquela necessidade que um recém-nascido tem de família, de um ambiente que o proteja, que o alimente, que o cuide, que o eduque. Deus quis submeter-se a tudo isso, porque tudo isso faz parte da natureza humana, tal como nosso Senhor assim o desejou. Ainda no dia de Natal lembrávamos, ele que é grande quis se fazer pequeno, ele nos deu confiança, ele se confiou a nós e se tornou frágil, precisado completamente dos nossos cuidados. E é no seio de uma família que ele vai precisar concretamente dos cuidados que toda criança precisa ter de sua família. Aqui vale a pena recordar que não falamos aqui apenas de um conceito de família, que às vezes o povo quer fazer assim. Existem vários conceitos de família. A bagaçada começa por aí. Porque se tudo é família, o que é família de verdade acaba sendo esquecido
não é vivenciado, e isso só tem estragado a humanidade. Família é o resultado da união do homem com uma mulher, que gera os seus filhos, que os cuida, que os educa, que os ensina a ser gente. Não é qualquer grupo onde eu me sinta bem. Às vezes você pode fazer por comparação, dizer assim, aquele grupo para mim é como se fosse uma família, mas não é uma família. Por mais que você se sinta bem, por mais que as pessoas lhe tratem bem e lhe ajudem em tantas ocasiões, mas não é, não foi e nunca será uma família. Família é o berço, onde a criança desenvolve o senso moral, desenvolve o caráter. Se não for esse berço onde a pessoa desenvolve o caráter, portanto não é família. É até um pouco estranho que algumas famílias, uma criança não tem nem 4 anos de idade, já está mandando não sei para onde, para que outros eduquem, para que outros ensinem a ser gente. Isso é estranho. É isso que está resultando um monte de gente que cresce com confusão da sua própria identidade. Eu não sei quem sou, eu não sei quem sou, eu não sei quem sou. Até os filmes que a gente está assistindo estão tudo com esse tipo de discurso. Já perceberam? Os heróis que eram fortes, que protegiam, que enfrentavam de tudo, hoje em dia está todo mundo com crise existencial. Eu não sei quem sou, eu não sei quem sou, eu não sei quem sou. O último filme de Thor mesmo para mim foi uma decepção, porque ele parecia um mariquinha. Eu não sei quem sou, eu não sei quem sou, eu não sei quem sou. Que coisa ridícula. Essas crises da própria identidade é uma crise do berço, é uma crise de família. É a crise da falta da família. Porque quando a criança, menino ou menina, cresce com a companhia de um pai, recebendo do pai o amor paterno, recebendo do pai o exemplo de como um homem deve ser, com o amor da mãe, recebendo da mãe o amor materno e aprendendo da mãe como uma mulher é e deve agir, somente num ambiente assim é que uma criança, menino ou menina, tem condições de se desenvolver e amadurecer. Se faltar isso, haverá confusão, logo, logo. E os pais não devem delegar a outras pessoas ou a outras instituições essa educação que só a família pode dar. Deus nos ensina que tudo isso é necessário, uma vez que Ele assumiu também a realidade de família. O que é assumido é redimido. Essa é a lógica da encarnação. Eu estou vendo algumas pessoas olharem para mim com cara de estranheza quando eu falo isso. Vocês nunca ouviram isso não, foi? É melhor não perguntar, né? Senão eu vou ficar decepcionado com as respostas. Mas esta é a lógica da encarnação, que nesses dias é colocado diante de nós pela igreja no mundo inteiro que celebra a Sagrada Família. Se Ele assumiu, é porque a salvação também deve passar por essas realidades. Se Ele assumiu, é porque Ele quis já, vivendo uma vida de família, nos ensinar o que é família, nos ensinar o que é o pai, o que é uma mãe, como devem ser os filhos com relação aos seus pais. Aprenda. Quantas vezes eu já disse aqui, conheça Jesus Cristo, aprenda dele a ser gente, compare-se com Ele, e você vai perceber nas diferenças que tem entre Ele e sua vida, onde você precisa de conversão, onde você precisa melhorar, onde você precisa ser redimido, onde há necessidade de salvação na sua existência. O que é assumido é redimido. No dia de hoje, rezemos para que no meio católico nossas famílias aprendam com a Sagrada Família de Nazaré, que os pais aprendam com José que o pai deve proteger e deve assumir o encargo das grandes responsabilidades, que as mães entendam e aprendam com Nossa Senhora como uma mãe deve amar o seu filho,
e como deve ser com relação ao seu esposo. Como o carinho materno é essencial para que cada um de nós possa crescer e se desenvolver. Que cada um de nós aprenda com Jesus como se obedece a pai e mãe, como se cresce em sabedoria, estatura e graça. Porque, meus filhos, se nós formos procurar outros exemplos para nos espelhar, corremos um risco muito alto de nos perdermos, achando que estamos na moda, na crista da onda, uma vez que todo mundo é assim, todo mundo faz assim, mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Eu sou filho de um pai, de uma mãe, eu sou irmão de outros irmãos, onde se procurava conhecer o Evangelho e aprendendo com os exemplos que estão lá, mesmo capengando com os nossos defeitos, ter um norte e procurar o mínimo de atitude que esteja ao nosso alcance para que sejamos nós, como aprendemos com Jesus, e não como todo mundo. Eu não sou todo mundo. Você é, por acaso? Não sou, nem pretendo ser como todo mundo. Até porque em cada vida humana que se desenvolve, que amadurece aprendendo com Jesus, nunca a história se repete. Aquele santo canonizado há pouco tempo, Carlo Acutis, ele falava muito da vida de cada um, que devia ser sempre uma história inédita. Era algo nesse sentido, não sei se vocês já viram o testemunho de São Carlo Acutis. Eu até vi um menino falando outro dia, quando viu a imagem, achei muito engraçado. Ele dizia assim: olha, São Carlo acústico. Tem essas coisas às vezes na vida da gente, no dia a dia dá umas risadas. Mas o santo lembrava que Deus, quando a gente aprende dele e é ajudado por ele e leva a sério essa aliança, Deus faz conosco uma história inédita, algo que nunca houve antes e que certamente Ele, que é infinitamente criativo, não vai repetir depois de nós. Eu não sou como todo mundo. Comigo, Deus tem proposto e me ajudado a que aquilo que eu sou neste mundo nunca tenha tido antes igual e certamente não haverá depois. Isso não significa amaciar o próprio ego, não. Isso significa entender muito mais, porque quem não conhece Jesus nunca vai entender. Quem não aprende a ser gente com nosso Senhor nunca vai entender. O que é assumido é redimido. Se Ele assumiu a história dele com você, é porque Ele quer lhe redimir também. Algo grande ainda pode acontecer na sua vida. Creia nisso. E não deixemos de pedir pelas nossas famílias, que aprendam com a melhor família que já passou por esta terra. E é bom lembrar, a família mais santa que passou por esta terra teve seus altos e baixos. Não foi blindada contra nenhuma dificuldade. Então essa história de dizer, o casamento de fulano é blindado, isso é coisa de gente imbecil que está se iludindo com uma ideia errada sobre Deus, ou sobre religião, ou sobre evangelho. Não existe família blindada. Existe aquela que procura levar a sério o que se aprende com o nosso Senhor, e aquela que não está nem aí. Existem essas famílias. Que saibamos com quem aprender a ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.